Olá, eu sou o Padre Mauro Negro, da Congregação dos Oblatos de São José, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana. E esse é o programa Padre José Calvi, Oblato, Missionário e Santo. Nosso interesse, a nossa intenção é que todos possam conhecer Padre José Calvi, um homem que dedicou a sua vida à vontade de Deus e ao serviço daqueles que o procuravam. Padre José Calvi, um homem que teve a coragem de seguir a sua vocação, ele foi o 8º filho de Giovanni Calvi e Maddalena Lustrini. Gente muito pobre, e com 8 filhos ainda, com mais dificuldades, mas muito honrados, católicos, fiéis, simples ao extremo, mas grandiosos. José, o pequeno José, veio à luz no dia 1º de maio de 1901, na cidade de Cortemiglia, cidadezinha do norte da Itália. Era um menino vivaz, como recorda a irmã Valentina, que tinha, esse José Calvi, alguns defeitos, como os outros, mas que era diferente. E se distinguia dos outros meninos do seu tempo por uma índole boa, um bom temperamento, brandura de ânimo, sobretudo uma religiosidade quase que congênita. Ele não tinha receio de declarar a todos que seria padre. Achava que nascera somente para ser isso. Como narra o padre Giuseppe Vacchetto, que era o vice-pároco da sua paróquia de origem, de Cortemiglia, o pequeno José Calvi, ia sempre muito bem preparado para os encontros de catequese. Ele se preparava para aquilo. Só uma vez ele não quis estudar o que devia estudar. E, curiosamente, ele não estudou justamente a catequese sobre o matrimônio. E foi chamada a atenção dele, né? E ele se justificou dizendo que ele não estudou porque não era a intenção dele se casar. Então ele não precisava saber daquilo. Uma lógica bem infantil, mas que diz um pouco também do que ele imaginava, do que ele pensava para si. Padre José Calvi, quando pequeno, foi coroinha. Ele era, dizem os testemunhos, muito pontual ao seu serviço e a toda hora estava disposto para os ofícios litúrgicos na sua pequena paróquia. O fato de vê-lo à porta da igreja, antes que a porta fosse aberta para as devoções e as celebrações, era realmente algo frequente. E uma vez, o pequeno Giuseppe, ele se confundiu, talvez não tivesse relógio, que estava uma madrugada muito clara, com uma lua muito assim cheia, então iluminava bastante, e ele meio que se confundiu e saiu de casa de noite, e encontrou a igreja fechada, e ficou dormindo na porta da igreja, e foi encontrado lá de manhã, fazendo uma vigília, dormindo e orando, né, alternando um pouco as coisas. Então, uma história simples, mas que indica a sua devoção, ainda bastante simples também, mas que apontava para alguma coisa grande. Ele gostava muito das funções sagradas, a ponto de fazer delas a sua quase diversão. Em casa, por exemplo, ele não tinha vergonha de dizer que participava da igreja e gostava de celebrar ali como coroinha, estar junto daqueles que estavam celebrando, dos padres que celebravam, dos fiéis. E algumas pessoas notavam que ele não era tímido. Ele era muito tímido naturalmente, mas quando zombavam da fé, zombavam das coisas sagradas, ele perdia a timidez. Um amigo, inclusive, recorda e deu esse testemunho, um amigo de infância, que frequentemente eles se encontravam ali no campo e construíram então um altarzinho com pedras. O
o pequeno Giuseppe Calvi pegava o casaco, virava o casaco e fazia de conta que estava com uma batina e celebrava a missa, e esse amigo servia a ele como coroinha. Coisa de criança, mas que indica alguma coisa. E o amigo continua dizendo que o Giuseppe Calvi gostava muito de brincar e sabia contar histórias muito bonitas. Quando aparecia alguma nuvem negra que ameaçava um temporal, ele fazia que todo mundo se ajoelhasse na terra mesmo, para pedir a Deus que não chovesse pedras, porque ele tinha medo de chuva de pedras. E um professor chamado Ferdinando Serra, um professor do pequeno Calvi, escreve a seu respeito que muitos tomaram, como o pequeno Giuseppe Calvi, o caminho da formação para o ministério ordenado, para o sacerdócio, para serem padres. Mas ele cita o José Calvi como um exemplo de companheiro, um exemplo de amigo sincero, mas que tinha muita retidão, obediência e vontade de estudar. Quando o pequeno Calvi terminou o curso que nós chamaríamos fundamental, hoje, Fundamental 1, era o curso primário lá, naquela época, ele realizou com êxito o exame para admissão no momento seguinte, que seria o ginásio, e ninguém podia duvidar de que ele tinha também a vocação a ser padre, e foi nesse momento que ele decidiu se entrar na congregação dos Oblatos de São José, na cidade de Asti, que fica perto de Cortemiglia, e que foi sugerida, inclusive, pelo padre Giuseppe Vacchetto, que era o vice-pároco ou vigário paroquial da sua paróquia de origem em Cortemiglia. A congregação dos Oblatos de São José, da qual fez parte o padre José Calvi, e nós ainda temos como nosso confrade, embora já falecido há tantos anos, a congregação, então, ela propõe uma oração para que nós obtenhamos a graça, o favor, o dom de Deus. E a oração é essa, faça ela comigo. Ó nosso querido Padre José Calvi, que fostes para todos um límpido espelho de pureza, um modelo inigualável de obediência e exemplo luminoso de caridade, para com Deus e para com o próximo. Dignai-vos alcançar também para nós essas santas virtudes, tão necessárias para a nossa vida espiritual. Queremos, como vós, levar uma vida autenticamente religiosa e cristã e atrair ao caminho do céu, com o nosso exemplo, os que estão distante de Deus. Obtende-nos de modo particular, com a vossa intercessão junto a Deus, a graça que vos pedimos e que esperamos obter pela sua intercessão. Eu sou o Padre Mauro Negro, falando aqui do Centro de Espiritualidade Josefina de Apucarana, no programa Padre José Calvi, Oblato, Missionário e Santo. Desejo a todos graça e paz.